A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos mais uma vez. Ó bendito Deus, que na tua direção e na tua dependência o teu povo seja alimentado, abençoado, iluminado e encorajado, Senhor, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida de Pedro e a dos demais apóstolos, eles têm algo muito próprio, muito singular, devido ao próprio chamado apostólico. Nesse sentido, esses 12 homens, 11 homens, Judas era filho do diabo, o Senhor levanta, o colégio apostólico e completa posteriormente, nós podemos pensar que é algo único. Não há apóstolos. Hoje, talvez, as exposições que você já deve ter visto aí, a de Augusto Nicodemos, já deixou isso bem claro. A Bíblia nos mostra de maneira muito pertinente que esse chamado ele foi muito específico, muito próprio. Através desses homens, Deus tinha esse ministério a ser cumprido. Nesse sentido, nós nos distanciamos de Pedro, nós nos distanciamos dos demais apóstolos. Em outro sentido, nós nos aproximamos e nós dialogamos com os apóstolos, porque eles foram discípulos, servos de Deus, e receberam um chamado para seguir o Cordeiro de Deus, assim como nós recebemos também esse chamado. Então, nesse sentido, nós temos muito a aprender e também a dialogar, como eu falei, não somente com os apóstolos, mas também com todos os servos de Deus durante todas as eras. E eu queria olhar para esse texto pensando em prioridades, naquilo que o que Jesus queria de Pedro. Era algo específico enquanto apóstolo? Sim, dentro do ministério que o Senhor Deus tinha para ele. Mas também pensando o que é que Deus tinha, o que é que Deus queria de Pedro, o que é que Deus queria dos apóstolos e o que Jesus também quer de nós. E assim nós somos desafiados. Olhando para esse texto, meus irmãos, de maneira muito prática, nós queremos ser, nesse instante, a primeira coisa que nós podemos pensar é que Jesus quer, pensando em você, pensando em mim, pensando individualmente, Jesus quer que paremos para ouvi-lo. Pense nisso. Veja o que é que está acontecendo aqui. Pedro, ele fazia parte de um grupo de pescadores, ele é um empresário do ramo, ele tinha a sua vida ali, ele vivia do ramo pesqueiro. Juntamente, tem aqui a parceria, lá no final do texto vai falar de Tiago, vai falar também de João. Era uma atividade corriqueira, uma atividade normal, então eles saem no seu horário devido, oportuno, para a pescaria. O texto vai nos dizer que, nas entrelinhas aqui,
o que foi que ocorreu? Eles tiveram uma noite muito difícil, eles tiveram uma noite péssima em termos de resultados, eram pescadores experientes, mas que estavam sujeitos às intempéries, estavam sujeitos às dificuldades. E nessa noite, nesse momento de pescaria, foi algo assim tenebroso para eles, porque eles não pegaram sequer uma piaba. Eu também nunca peguei uma piaba, eu sou péssimo em pescaria. Mas eles tiveram essa experiência ruim. O texto vai dizer que Jesus estava sendo apertado pelas multidões, isso lá na Galiléia, e ali ele está junto desse local que foi tão marcante para o ministério de Jesus, o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, o mar da Galiléia. E veja o que é que ocorre aqui. Quando Jesus se aproxima, a multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito próprio, isso é muito interessante. Qual é a intenção das multidões? Muitas vezes, lembremos que as multidões elas só queriam ter de Jesus algum milagre ou ver algum sinal. E aqui o texto vai dizer que eles estavam em busca da palavra de Jesus. Da palavra de Jesus. O que ocorre? Quando ele chega à margem, ele vê 2 barcos desocupados, então ele sobe num desses barcos, e era justamente o barco de Pedro, e de maneira muito singela, muito educada, aquele que tem poder sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre o próprio mar, ele pede para um homem simples, um pescador, arrastar o seu barco. Aquele barco se transforma num púlpito. Dali Jesus vai proferir a sua palavra, aquilo que a multidão estava aguardando. Isso está ocorrendo, percebam que os discípulos, esses pescadores, eles tinham passado assim a noite, tinha sido algo tão difícil, mas quando eles estão diante de Jesus, eles têm que ouvir a palavra de Jesus. Eu quero ser muito cuidadoso para não ter uma exegese forçada aqui. Mas observe que, como eles estavam no lugar, e Jesus estava pregando para as multidões, certamente eles estavam ali ouvindo a mesma palavra que tivera sido pregada para as multidões. E isso é muito interessante para a gente pensar. Por quê? Certamente os pescadores teriam outra agenda para aquela manhã. Penso que não estava nos planos deles ficarem ouvindo alguém quando era hora de trabalhar. Mas acontece que Jesus resolveu mandar todos os peixinhos saírem de perto daquelas redes durante todo o período de pescaria. Um acordo entre Jesus e os peixes, esse que tem poder sobre a natureza, sobre os peixes também. De modo que eles nada conseguiram apanhar. Veja que há uma providência de Deus nisso. Aqueles pescadores agora, eles estavam ali lavando as suas redes e Jesus ele toma o barco de Pedro emprestado e logo os discípulos, Pedro e os demais, ficam ali ouvindo o Senhor Jesus falar. Fica claro que Jesus ele tinha uma intenção muito particular de tratar com o coração, porque essa é uma passagem na qual a gente vai ver o chamado, né, de Pedro, especialmente, mas fica muito claro que Jesus tem algo particular para tratar com esses pescadores. Por quê? Ele poderia, perceba só, veja se vocês conseguem imaginar isso. Jesus ele poderia ter antecipado o milagre. Vocês sabem o que aconteceu aqui. Pela própria simples leitura do texto dá para deduzir, né? Jesus ele operou um grande milagre, mandando com que Pedro voltasse ao mar, tirasse as redes, e as redes se encheram de peixes, de modo que o barco quase afunda. Jesus ele poderia ter invertido a ordem. Ele poderia ter usado isso como introdução do seu sermão, porque diferentemente de nós temos que apelar à imaginação. Mas Jesus era aquele que tinha todo o poder de fazer o que ele quisesse. Então ele poderia ter antecipado. Ele poderia ter, antes de qualquer coisa, ter olhado para os pescadores dizendo assim, foi o que aconteceu. Então vão ao mar, lancem as redes, e aí toda aquela multidão, de certa forma, veria aquele sinal. Percebam que isso poderia ter ocorrido. Mas na sequência da passagem aqui não é isso. Jesus, ele
ele tem uma intenção aqui. Todos estão ouvindo a palavra. Os discípulos, os pescadores aqui, de maneira particular, eles também estão ouvindo a palavra. Jesus, ele poderia fazer isso na vida da gente. Ele poderia logo fazer um milagre, não é? Ele poderia ir logo para os resultados. Mas muitas vezes ele prefere nos dar a melhor parte, que é nos edificar, nos encorajar por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. Veja, não há melhor forma de recobrarmos nossas forças senão ouvindo Jesus. Deus muitas vezes quer que nós paremos. Somente paremos para ouvi-lo. O desejo dos pescadores era trabalhar. A agenda dos pescadores era totalmente outra. Era legítima, claro, eles eram trabalhadores. Mas muitas vezes o que Deus requer de nós é que paremos, é que escutemos a sua palavra. É por meio da palavra que as nossas forças são recobradas. Deus não quer que sejamos ativistas, tenhamos uma agenda abarrotada de atividades na igreja. Ele quer sim, como uma expressão de louvor, servindo. Nós precisamos, é o nosso desejo servir a Deus, não é verdade? Mas perceba o que é prioritário para nós. A prioridade é ouvirmos a palavra do Senhor. Essa é a cartilha elementar dos cristãos, mas penso que também é algo muito negligenciado. É algo básico, ouvir. E aí a pergunta é, por que andamos tão cansados? E uma resposta possível e provável para aqueles que não param para ouvir a palavra de Deus, é que a resposta pode estar justamente aí. Quando não paramos para ouvir, andamos tão cansados e começamos a pensar que tudo ocorre de acordo com a força do nosso braço. Acontece que, para aqueles que têm dificuldade de parar, o Senhor mesmo se encarrega disso e nos dá pausas. E nos faz parar, nos faz ouvir a sua palavra. Ele faz isso com um convite no culto solene. Nós estamos parando. Nesse momento, eu tenho certeza que você ocuparia esse espaço aqui, que você dedicou à oração, com outra coisa fácil. Você teria outra coisa para fazer. Você teria esse espaço para ser ocupado com outra atividade. Mas aprove a Deus que você parasse nessa noite. E que você fosse alimentado. Parece que não faz diferença. Mas não se engane, na simplicidade da palavra, há uma graça extraordinária, na qual o Senhor vai nos encorajando, na qual o Senhor vai... Jesus quer que paremos para ouvi-lo. O que é que Jesus requer de nós? A gente ouçamos aquele que tem as palavras que nos traz descanso. Paremos para ouvir, não somente na igreja, mas na nossa vida corriqueira, nas nossas devocionais. Parece algo tão simples, uma devocional, não é? Quando nós abrimos a nossa palavra, a palavra de Deus, quando nós meditamos num versículo, parece algo tão simples, mas é tão importante para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque é palavra de Deus. Aqui Jesus estava ouvindo, fez com que Pedro parasse. Pedro não queria, não estava nos planos de Pedro. A pesca foi horrível, terrível, mas foi a oportunidade de Pedro e os demais ouvirem da palavra de Deus. Outra coisa, se Jesus quer que paremos para ouvi-lo, o que Jesus requer de nós, o que ele deseja de nós, é que o conheçamos mais. Deus quer isso de nós. O Senhor Jesus deseja isso de nós, que o conheçamos mais. Depois desse episódio onde Jesus ele se utiliza do barco como púlpito e prega à multidão, vem um desafio, a ordem para Pedro no versículo 4. Veja que a Bíblia vai dizer, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar.
olha só, no ato da pregação da palavra, há um desafio. É como se no final da palavra aqui, Jesus estivesse desafiando. Olha, você já foi encorajado. Faça alguma coisa. Meus irmãos, precisamos responder a palavra de Deus. E precisamos responder a palavra de Deus positivamente. O que é que Deus está nos ensinando? Vai e faça. A nossa disposição, na verdade, ao ouvirmos a palavra de Deus, deveria ser semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja que agora é um desafio. Quando ele acaba de falar, porque ele sabe que a sua palavra, ela encoraja. Pedro dá algumas respostas a Jesus. A palavra do Senhor é um desafio. Leva o barco para o lugar mais fundo do lago. Volte com o seu barco. Sempre após o encorajamento, há um desafio para a gente. Esse era um desafio tamanho. Essa resposta de fé. É isso que Pedro faz. Confiança na palavra de Jesus. Porque ele responde, mestre, com muita franqueza, tendo trabalhado a noite toda, nós não apanhamos nada. Foi uma noite inteira de trabalho. Foi um tempo de desperdício. Nós não apanhamos completamente nada. Mas sob a tua palavra, nós lançaremos essa rede. Nós vivemos justamente pela fé. Quando nós vemos que todas as possibilidades se esgotam, nós somos chamados a esse desafio. Veja que Pedro ele não está atendendo Jesus só como uma forma de agradar o patrão. Sabe o patrão que diz assim, olha, fulano, procure tal coisa que está em tal lugar. Aí esse fulaninho vai, procura, já viu que não tem nada, já viu que aquele não está lá, mas aí o patrão diz, fulano, vá lá e procure. Aí tá certo, eu vou lá e procuro. Já tendo a certeza que a coisa não está lá, mas ele vai, ele se submete. Mas não é somente uma submissão, como alguém que sabe que as coisas não vão acontecer, mas pelo contrário, mas alguém que, consoante a palavra do Senhor, ele confia que, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, adversas, o Senhor Jesus é poderoso para operar, poderoso para fazer algo diferente. Mesmo tendo trabalhado toda a noite. Isso nos ensina que nós podemos confessar nossas fraquezas. Eu vou usar uma expressão aqui, talvez não seja mais feliz, mas eu desconfio muito de alguém que tem uma fé tão inabalável. E dentro desse discurso a gente começa a pensar naqueles que, numa linha teológica que diz que você deve decretar, ou pelo muito repetir que as coisas vão acontecer. Isso é muito, né? Principalmente que isso não é bíblico. Mas veja que a resposta aqui foi uma resposta imediata, mas com franqueza, e ele vai e faz. O melhor ouvinte é aquele que responde positivamente ao desafio de Jesus. Esse é o melhor ouvinte. Tem gente que escuta, mas não faz nada. Tem gente que a gente pode ter um ano de acompanhamento e de aconselhamento, mas na hora da prática a pessoa faz tudo errado, ou faz tudo ao contrário. O melhor ouvinte é aquele que vai e pratica, de acordo com a palavra do Senhor. Veja que nessa confiança, esse ato de obediência aqui foi recompensado. Diz que quando Pedro faz isso, isto fazendo, apanharam ele e os demais pescadores, apanharam grande quantidade de peixe. Mas veja, que tipo de resultado é esse? Quando agimos por fé, o resultado sempre chega? Sim. Quando agimos por fé, o mesmo resultado de Pedro chega para a gente? Não. Isso é pragmatismo. Quer dizer, ó, Deus ele tem uma forma de trabalhar. Se eu agir assim, Deus vai fazer isso. Isso é pragmatismo, não é assim que funciona. Mas veja só, quando agimos por fé, o resultado sempre chega sim. Que tipo de resultado é esse? Aí essa resposta é interessante. Que tipo de resultado teremos? O resultado de agradar a Deus. Porque sem fé é o quê?
É impossível agradar a Deus. Então, quando agimos por fé, de acordo com a palavra de Deus, veja que isso está muito bem direcionado, muito bem definido, há um resultado. Eu agrado a Deus quando eu ando por fé, quando eu vivo pela fé, quando eu ando de acordo com a palavra do Senhor. Outro resultado, a nossa fé cresce. Lembremos que a fé ela não é estática. A fé, a gente pode pensar assim, os músculos que precisam ser exercitados. Há uma fé salvífica, essa fé é imutável. Perceba que algo interessante para a gente observar, não é nesse sentido o tamanho da minha fé, mas o objeto da fé. Eu creio em Jesus. Isso é que é essencial. Mas veja que no que tange a nossa prática, a nossa vivência cristã, nossa fé, ela aumenta, nossa fé diminui. De acordo com o quê? Com o nosso exercício espiritual. Veja, o que é que Pedro faz aqui? Ele responde com fé. Ele confessa sua condição de pecador no verso 8. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Quando ele vê o que está acontecendo, eu vou ler de novo o verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando Pedro observa isso, a sua atitude aqui é de humilhação. Ele se prostra aos pés de Jesus. Ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele confessa. Jesus está preparando Pedro para uma grande obra. Isso aconteceu com Isaías, quando ele ficou assombrado com a presença de Deus. Isso aconteceu com Paulo. Por isso Paulo não hesitava em dizer assim que ele era o pior dos pecadores, para engrandecer essa obra de Jesus. Alguém que ficou deslumbrado e assustado com a glória de Deus. O próprio Deus ali, Jesus, Deus homem, agindo com tanto poder, deixa Pedro abismado. Isso faz ele consegue perceber duas condições. Primeiro, que ele é um grande pecador e que Jesus ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Ele reconheceu a majestade de Cristo no versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então, Jesus quer que o conheçamos mais. A experiência de Pedro aqui foi marcante no sentido de ver de maneira muito clara a sua dependência, ver de maneira muito clara que ele era um mero pecador, mas ver de maneira muito clara que Jesus ele era totalmente poderoso. Nesse sentido, ele acaba por se prostrar e ele chama Jesus de quê? De Senhor. É a confissão de Pedro aqui. Ele é o Senhor. Essa é a nossa confissão. Eu não sei quais foram os planos que você traçou ao longo de 2024, mas se foi conhecer mais a Cristo. Meu desejo é que quando chegar nessa parte de tempo, né, nesse recorte, esse recorte chamado 2024, ao chegar em dezembro, você possa olhar para trás e dizer assim: eu conheci mais o meu Senhor. Eu estou mais perto do meu Deus. Eu posso ter mais intimidade com o meu Senhor. Eu posso estar mais firme na fé. Eu sinto que a minha fé foi fortalecida, mesmo em meio às dificuldades, às fraquezas, a minha fraqueza. Eu estou mais perto de Deus. O desejo do Senhor para a sua vida, para a nossa vida esse ano, certamente, é que o conheçamos mais. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Ele é um ser inesgotável. De modo que quanto mais eu conheço, mais ele tem a se mostrar e a se revelar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu fico deslumbrado com a glória de Cristo e mais desejo aprender mais de Cristo. Tantas coisas nós precisamos aprender mais do Senhor. Que seja um tempo, que seja um ano de crescimento espiritual para nós, meus irmãos. Que seja. Mas uma terceira coisa, Jesus quer que nos dediquemos a Ele e quer que nos dediquemos a Ele por completo. Quem se prostra perante Jesus, ele deve se levantar para servir.
que se prostra diante do Senhor, ele se levanta para servir, com mais entusiasmo, com mais dedicação, com mais intenção. Olha o que ocorre no versículo 10. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aqui na versão diz pescador de gente. Era isso que Jesus tinha para Pedro. Não tenha medo. Esse é o meu chamado para você. Não tenha medo, Pedro. Você que é um empreendedor desse ramo. Agora eu estou lhe mostrando um ramo muito mais precioso, mais valioso do que ouro. Mas você vai ser pescador de homens. E aqui ele já estava apontando para esse ministério profundo do apóstolo Pedro, não só entre os judeus, mas também entre gentios, uma pessoa iletrada, tanto é que depois, falando dos escritos de Paulo, ele vai falar que os escritos de Paulo são até um tanto quanto difíceis de serem entendidos, mas veja só, um homem com pouca cultura, um homem com pouco estudo, mas um homem que foi chamado por Deus e que viveu na dependência do Senhor. Veja que esse é o chamado. Jesus queria de Pedro algo. Jesus queria não o barquinho de Pedro. Aquilo foi momentâneo. Aquilo foi só um empréstimo. Não era o barco que ele queria. Jesus queria a vida de Pedro e a sua vida por completo. Muitas vezes nós pensamos que Jesus ele quer aquilo que nós temos, né? Isso é uma consequência, né? Jesus quer aquilo que nós possuímos, e tem pessoas que querem, de certa forma, adquirir o favor de Deus através daquilo que tem, ou doando tudo que tem. Não. Na verdade, Deus ele deseja que nós nos dediquemos a Ele de maneira integral. E quando nós nos dedicamos a Ele de maneira integral, os meus recursos, os meus dons, o meu tempo, o meu dinheiro, tudo isso é um combo, né? Tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós não servimos a Deus por departamentos, mas de maneira completa, de maneira integral. Jesus, ele tem esse chamado maravilhoso para Pedro. No começo lá dessa passagem, diz que Pedro arrastou o barco para a areia, para Jesus se utilizar dele. No final desse texto vai dizer que eles arrastaram os barcos sobre a praia e deixaram tudo. Interessante isso. Eles depois arrastam o barco e deixaram tudo para trás e o seguiram. E aqui está incluindo não somente Pedro como um líder, mas também está incluindo aqui Tiago, está incluindo João, e ele vai chamar outros apóstolos que tiveram essa mesma atitude de entrega, entregando tudo ao Senhor. Uma dedicação integral. E essa dedicação integral, ela não ocorre necessariamente como ocorreu com Pedro, como um missionário dedicado em tempo integral. Alguém que tem um chamado pastoral, um chamado missionário, mas na nossa vida é uma dedicação a Deus. Senhor, a minha vida é dedicada a Ti. Eu quero que a minha vida seja um ministério, que o Senhor se utilize dele, seja lá num comércio, que seja uma bênção, né, na minha vida, no meu relacionamento com os colaboradores, seja como um docente lá no meu relacionamento com os meus alunos, ou seja, enquanto aluno, meu relacionamento com os meus colegas. Então, é nessa esfera que nós vivemos. Meus irmãos, essa semana a missionária Maria do Carmo voltou para a sua terra. Eu já adiantei o que eu queria dizer aqui. Ela voltou para o campo missionário, né, lá para São Gabriel da Cachoeira. E foi muito interessante a postagem da missionária Maria do Carmo. Ela disse assim, algo do tipo: estou voltando para casa. Ela está voltando para casa. Ou seja, ela considera o campo missionário agora a sua casa. Essa deixou o barco mesmo. Essa deixou o barco na areia e foi embora. Assim, lá é que é a minha casa. Veja a convicção desse chamado, essa coragem, esse desprendimento, né? de uma postagem apenas não é só uma mudança geográfica, mas é alguém que entregou
totalmente o seu coração e a sua vida para a glória de Deus. Meus irmãos, eu invejo poucas coisas. Eu não me considero uma pessoa invejosa, não. Poucas coisas eu invejo. Talvez seja um dos poucos pecados que eu não tenho tanta inclinação. Mas é uma coisa que eu invejo. De coração mesmo. É alguém que vive perto de Deus. É alguém que busca o Senhor com integridade, com uma vida de dedicação. Você pode dizer, não, isso pode ser difícil de deduzir. É e não é. A gente consegue, né? Perceber. Os irmãos que se entregaram, eles desistiram de viver por causa de Cristo. Olha, se tiver alguém com todas as riquezas do mundo, de um lado, e tiver, do outro lado, um humilde servo de Deus que se entregou completamente a Jesus, meu coração vai invejar isso. Esse Senhor, porque essa pessoa está conhecendo mais Jesus. Essa pessoa está mais perto do Senhor. Essas coisas não se excluem, na verdade, né? Você pode ter riquezas, mas seu coração ser um coração pobre e humilde, né? Na presença de Jesus. Mas em termos de comparação, entendam. Alguém que pode ser o mais letrado do mundo. E se tiver alguém pouco letrado, mas com vida santa na presença do Senhor, diz, meu Deus, é essa vida, né? Essa dedicação, essa integridade. Meus queridos, nada é maior que o reino de Deus. Nada daquilo que sonhamos para a nossa vida em particular, nossos sonhos, nossos projetos, podem ser completos e satisfatórios se não considerarmos o reino de Deus. O Senhor deseja que vivamos para um propósito maior. E eu sempre me pego fazendo essa oração, Senhor, eu quero continuar envolvido numa obra que é maior do que a minha vida. Estar envolvido na obra de Deus, está envolvido em algo que é eterno, que é perene. Coisa maravilhosa. Eu posso afirmar para os irmãos, e se isso, Deus tem mais para nós. Isso não dá problema? Só esse recorte, Deus tem mais para nós. Mas sabe o que é que Deus tem mais para nós? Mais graça para nos oferecer. Mais palavra para nos envolver. Mais da sua presença para nos oferecer. Jesus tem mais para nós, mais do seu reino, mais dos frutos da justiça. Nesse sentido, a gente precisa ser mais audacioso. Essa é a teologia correta. Poucos falam sobre ela, mas há tesouros preparados para nós. Deus, por meio do seu Filho, Ele nos chama a uma vida próspera na sua presença. Espiritualmente próspera. Está mais perto do Senhor. Está mais perto do Senhor. Eu não sei em que fase da vida você está. Se é naquela fase de tudo que você joga no mar, qualquer hora, você pega peixe. A gente tem essa fase, né? Uma fase boa. Tem peixe. Em qualquer momento, há peixe. Ou se você está naquela fase de peso assim, eita, eu tenho trabalhado a noite toda, não peguei nada. Independentemente disso, o Senhor nos chama para termos uma vida de dependência dEle. Uma vida pela fé. O que é que você deve lembrar? Pare para ouvir o Senhor. Conheça mais do Senhor. Se dedique mais ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar por isso agora? Parar para te ouvir, meu Deus. Parar para te ouvir. Que tempo precioso, Senhor. Que tempo proveitoso, Senhor, é esse, quando nós paramos para te ouvir. Deus, quando paramos para ouvir a tua palavra, Senhor, nós somos reanimados, nós somos confrontados, nós somos fortalecidos, nós somos reanimados.
Meu Deus, porque a tua palavra é poderosa, meu Deus. O Senhor quer que a gente pare para te ouvir. Ó amado, nós também oramos a ti, Senhor, para que te conheçamos mais. E esse conhecimento vem por meio da palavra. E esse conhecimento nos leva a uma resposta, Senhor, uma resposta de fé. A esse entendimento de quem é o Senhor glorioso. Senhor, o Senhor deseja não aquilo que temos, mas o Senhor deseja nossa vida por completo. Quando o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz, Ele o derramou não só por parte do nosso ser, mas de maneira holística, para que te servíssemos todo o nosso coração, com tudo que temos, com tudo que somos, ó Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Ao final de 2024, ao olharmos para trás, possamos ver isso de maneira clara, ou pelo menos os outros vejam isso de maneira clara em nós, Senhor. Paramos para te ouvir, te conhecemos mais e nos dedicamos mais a ti. Queremos nos dedicar mais ao Senhor. Nossa vida no teu altar. A nossa igreja se dedique mais a ti, Senhor Deus. Não apenas às atividades corriqueiras, não apenas a cumprir uma agenda, meu Deus. Não apenas em questões relacionadas ao reino mais de segunda ordem, ou de segunda importância, de menor importância. Mas a prioridade, Senhor, de uma vida contrita e quebrantada na presença do Senhor. As demais coisas o Senhor certamente acrescentará segundo a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor, que é a nossa força. Ó Senhor, obrigado porque um dia o Senhor pescou os nossos corações. Ó Deus, faz com que possamos dar frutos para a tua glória, pescando homens, Senhor Deus, através da palavra pregada com poder, com intrepidez, com graça, meu Deus. Faz nesse sentido que o nosso labor desse ano, Senhor, seja frutífero, Pai. Labor do teu povo, para que haja, Senhor, transformação, para que haja, Senhor, conversões, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Frutos para a eternidade, Senhor, em nome de Cristo, para a tua glória. Amém.